Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. E hoje é o martírio, a celebração do martírio de Pedro e Paulo. Por isso, nas duas primeiras leituras, nós ouvimos a paixão de Pedro e a paixão de Paulo. O seguimento de Jesus é um segmento martirial, quer dizer, é um segmento de testemunho. Ninguém pode seguir Jesus e ficar tudo do mesmo jeito. O segmento de Jesus traz incompreensão também, traz alegria, traz realização, mas também perseguição, falta de entendimento, manipulação. Seguir Jesus é um desafio. Todos nós sabemos. E nós seguimos Jesus no momento concreto da nossa vida. O seguimento de Jesus não é o mesmo ontem, hoje. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós o seguimos no momento preciso da história. Nós não podemos viver prescindindo a história, o momento que nós vivemos. Mas me chamou muita atenção na leitura dos Atos dos Apóstolos, dizendo assim: naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. A tortura está sempre presente na vida, está sempre presente na história. A tortura física, mas a tortura psicológica, a tortura emocional, a tortura do subjetivo das pessoas. E aí isso gera muitos abusos, e usar da fé para torturar, para manipular, para abusar espiritualmente das pessoas é inaceitável. O Herodes percebeu, matando Tiago à espada, que isso agradava ao povo. E hoje nós vemos que torturar presos, torturar pessoas com uma socialização divergente da dominante, gera no nosso povo aceitação da tortura. Aceitar a tortura, e isso o Papa Francisco falou muitas vezes, e o Papa Leão tem continuado a dizer, a tortura é inaceitável. Nós não podemos aceitar a tortura. Quem aceita a tortura é do time do Herodes. E como a gente vê aqui, o Herodes, vendo que isso agradava ao povo, como agora, vendo que isso agrada ao povo, tem gente falando do rebaixamento da maioridade penal. Isso agrada o povo, achando que nós vamos diminuir a violência, penalizando os jovens a partir dos 16 anos. E há quem nesse momento, que é um momento difícil, que é um momento pré-eleitoral, que usa essa bandeira do rebaixamento da maioridade penal como solução para a questão da violência que nós vivemos, das situações difíceis que vivemos. É preciso que nós tenhamos consciência disso, que nós não nos deixemos enganar, porque sempre há um Herodes de plantão que quer agradar o povo. Hoje, se no Brasil se fizer um plebiscito a favor ou contra a pena de morte, vai ganhar a favor. E se fizer um plebiscito sobre o rebaixamento da maioridade penal, é capaz de ganhar o rebaixamento da maioridade penal.
Porque o Herodes de plantão, os Herodes de plantão, querem agradar o povo, enganando, manipulando a consciência do nosso povo. Ao invés de termos um povo crítico, compromissado, nós acabamos tendo a maioria do nosso povo manipulado. E os poderosos sabem muito bem o que agrada ao povo. Nós precisamos ter muita atenção para não sermos aprisionados pelos interesses dominantes. E pelos interesses dominantes no mercado. Estava comentando agora mesmo sobre a encíclica do Papa Leão, Magnificat Humanitas, onde ele fala da dignidade humana na era da inteligência artificial e como os meios digitais são uma nova escravidão. E estávamos comentando, depois eu vou pedir para o doutor Antônio falar sobre isso para nós, como as badges estão aprisionando o povo e arruinando a vida das pessoas, tornando as pessoas inadimplentes, enlouquecidas, desequilibradas, porque entram na facilidade de quem quer lucrar em cima do sofrimento dos outros. E não importa que destrua a família, que destrua os laços familiares. E o Papa Leão, nesta encíclica, propõe, como muitos têm proposto, a tutela e a regulamentação das mídias digitais, que precisam ser regulamentadas, como agora já temos o ECA digital. É preciso ter o controle e nos libertarmos de toda forma de escravidão. As correntes, como as correntes de Pedro, precisam cair. Os portões, como os portões da prisão do Pedro, precisam ser abertos. E são muitas as correntes que hoje nos atingem. O mais triste é quando nós gostamos das correntes. E há um filósofo que diz: é difícil desacorrentar quem gosta das correntes, quem aprecia estar acorrentado. E há hoje muitas correntes sutis que nos prendem e que tiram de nós a liberdade. Pedro é este que tem a força, pela fé, pela fidelidade no seguimento de Jesus, de romper com as correntes, de romper com tudo que aprisiona. Muitas coisas aprisionam o nosso povo, como nós estamos sendo aprisionados pelas mudanças climáticas. E a maior parte do nosso povo nem sabe por que está sofrendo as mudanças climáticas. Vocês vejam na Europa, Roma, Paris, Madrid, várias regiões aos 42, 45 graus de temperatura, por esse fenômeno El Niño. O número de pessoas que estão morrendo, crianças, idosos, vítimas da mudança climática. E logo esse fenômeno vai chegar aqui para nós também, ainda no próximo mês de agosto. Nós teremos o Nordeste mais seco, o Sul vítima das enchentes, e aqui na nossa cidade um aumento muito grande das ondas de calor
e de altas temperaturas. Numa cidade onde não há bebedouros públicos, onde não há acesso à água e aonde os nossos reservatórios estão com medida alarmante. Aí nós poderemos até ter aparelhos de ar-condicionado, mas não teremos energia para fazê-los funcionar. Então, é uma situação alarmante, difícil, e que vai atingir os idosos, vai atingir as crianças, vai atingir o povo da periferia, que não tem como encontrar alívio. Isso tudo nos aprisiona. Nos aprisiona porque tira a liberdade de viver, a alegria de viver, tira a liberdade. Vocês imaginem os trabalhadores que trabalham pelas ruas, como os entregadores, como os funcionários dos Correios, como os funcionários da limpeza pública, que têm que trabalhar na rua a 40 graus de temperatura, sem ter acesso à água potável. E os que trabalham em condições também insalubres. Essa primeira leitura, que fala da prisão de Pedro, fala da prisão a que nós também estamos submetidos. E fala como que torturar o povo alegra a alguns. Como tirar a alegria, a esperança do povo e torturar esse povo. Quem se importa hoje com os encarcerados? Quem se importa hoje com os jovens privados de liberdade? Quem se importa com as mulheres que estão presas? A maior parte das pessoas, e mesmo aqueles que falam da sua fé, tem raiva, ódio, desprezo pela população encarcerada, que é cada vez maior no Brasil. E há quem queira ainda trazer aquele modelo de El Salvador para cá, para encarcerar mais. Quem serão os encarcerados? Os pobres, os negros, os periféricos. Esses é que vão para as cadeias. E nós estamos também percebendo cada vez mais como a pastoral carcerária está sendo impedida de entrar nos presídios. Pedro ficou preso, foi libertado. Nós precisamos também nos libertarmos de todas as prisões e termos a esperança e a coragem de Paulo para enfrentar as adversidades, tendo fé, sabendo que o amor de Deus não nos abandona nunca. E brevemente sobre o evangelho de hoje, da solenidade de Pedro e Paulo, Jesus levou seus amigos, os seus discípulos, para Cesareia de Filipe. A Cesareia de Filipe é bem ao norte, bem longe do poder. Tem a Cesareia Marítima, onde o rei e o governador Pilatos gostavam de ficar por causa da brisa do mar, e a Cesareia de Filipe, que estava próximo de onde era uma das nascentes do Rio Jordão. E Jesus foi lá e perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É uma pergunta até estranha, né? Porque está contrapondo os homens ao Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus, o humano plenificado do amor de Deus. E a resposta foi decepcionante, porque alguns diziam que ele era João Batista, outros que era o Elias, e outros o Jeremias,
ou algum dos profetas. O povo ligava Jesus ao passado, ligava Jesus aos profetas do passado, que foram fortes, que foram firmes, que foram martirizados, perseguidos, mas eles não entendem a novidade de Jesus. Por isso eles ligam Jesus ao passado e não ao novo, a nova proposta de Jesus, que no Evangelho de Mateus está no capítulo 5, nas bem-aventuranças. Por isso Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí vem no texto, um responde pelos outros. É Simão Pedro. Eu sempre digo para vocês, quando aparece escrito Simão Pedro, ele vai dar um fora e um dentro. Quando fala Simão, ele vai falar certo. Quando fala Pedro, ele vai dar um fora. Então aqui fala Simão Pedro. Ele deu um dentro e um fora. Ele diz: tu és o Messias, o Filho de Deus. Aí a gente tem que ver o que ele falou aqui, que ele deu um fora, não entendeu, e o que ele entendeu. Ele entendeu que Jesus é o Filho de Deus, não é o filho de Davi. Porque na Bíblia, ser filho não significa uma questão biológica, mas a semelhança. E ele deu um fora quando ele diz: tu és o Messias. Todos nós que estudamos gramática sabemos que o é um artigo definido. Então, quando ele diz tu és o, ele está definindo qual Messias. E quando define o Messias, ele está falando do Messias que está na cabeça deles, que é poderoso, que é guerreiro, que é militar, que usa da força. Quando a gente lê o Evangelho, parece que estamos vendo as coisas que nós vivemos, não é? E que continuamos vivendo. Por isso que ele deu um fora. Jesus é Messias, não é o Messias. E ele dá um fora quando diz o, porque ele define que Messias é Jesus, que é o filho de Davi, o guerreiro, o poderoso. Jesus é amoroso. É bem diferente. E quando ele respondeu isso, Jesus diz: feliz és tu, Simão. Aí ele já não fala mais, ele não refere como Pedro, só Simão, porque é a parte que ele acertou. Tu és o filho do Deus vivo. E diz para o Simão: filho de Jonas. Quem é o Jonas? É o pai do Simão, não. O Jonas é o profeta que fez o quê? Deus pediu uma coisa, ele fez outra. Por isso que o Simão é filho do Jonas, porque ele fala uma coisa e faz outra. Será que nós somos filhos do Jonas também? Falamos uma coisa e fazemos outra. E ele vai dizer: porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso ele vai dizer: e você é o Pedro, é a pedra, é o tijolo, que vai fazer parte dessa construção. E vai fazer parte para proteger os que estiverem dentro. Por isso recebe as chaves. Por isso liga e desliga. Protege, guarda, confirma. O fundamento é Jesus. O fundamento é Jesus. A pedra sobre a qual se constrói é Jesus. Esse Jesus que é exigente no amor, que é compassivo, que ama de maneira incondicional, que nos liberta de todo mal. Que neste dia de São Pedro e São Paulo, nós possamos pedir a intercessão
de Pedro e de Paulo, tão parecidos conosco e tão diferentes de nós, tão parecidos conosco na nossa fragilidade, nas nossas dificuldades, e neste momento tão diferentes de nós, porque enfrentaram o martírio e foram fiéis até o fim. Que nós possamos também buscarmos essa fidelidade com força e coragem e dizer àqueles que nos aprisionam e querem nos acorrentar: serei livre, porque vou seguir a liberdade de Jesus. Amém.